filosofia grega serviu de base para todo o mundo que ia pensar daí por diante, até hoje. É possível você passar pela história do pensamento sem pensar em Platão, em Aristóteles, em Sócrates e tal. Mesmo que a gente não seja filósofo, é impossível não esbarrar na Grécia nesse sentido. Depois você teve um segundo tipo de dominação, aí mais da Macedônia, que é de uma figura que eu recomendo sempre a gente prestar atenção, que é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi aluno e discípulo do Aristóteles. E tinha uma ambição de conquista, em nome da Macedônia, de conquistar o mundo com uma velocidade espantosa. E tinha até talento para fazê-lo. Agora, o que é sensacional no Alexandre o Grande é que quando ele dominava, o que é dominar? Dominar é impor-se militarmente, impor-se politicamente, impor-se administrativamente, impor-se fiscalmente e culturalmente. Todo conquistador põe um comandante lá no lugar conquistado, cobra impostos muito grandes, quando o imposto não é escravizar o seu dominado, e toma conta territorialmente e impõe uma lei. O Alexandre era fantástico. Ele chegava nos lugares, em vez de impor as coisas dele, ele viu o que havia de melhor no lugar e adotava. E, inclusive, pegava quais são os cidadãos mais gabaritados desse contexto. E esses cidadãos é que eram nomeados os gestores daquela área. Evidentemente que cobrava seus impostos e impunha solidariedade militar, territorial, mas tinha essa característica que eu digo é interessante observar para o que nós vamos chegar na conclusão depois da questão da dependência e da questão da identidade. O Alexandre se utilizava dos costumes dos persas conquistados. As roupas, as festas, os rituais que ele adotava não eram gregos, eram dos persas. Primeiro se julgavam muito mais educados que os gregos. Eles achavam que eles eram uma civilização superior, mas o mínimo era mais requintada. O grego era um pouco esportista, um pouco de Olimpíadas, e o persa não, era super sofisticado. Daí então, o Alexandre gostou dessa sofisticação e levou para o resto do mundo essa sua coisa. Vocês vão ver a diferença grande quando a gente passa disso para os romanos. O romano conquistava militarmente e não fazia concessão nenhuma. E impunha ou propunha a sua cidadania para quem fosse digno de tê-la e não fosse ser escravizado. Ele impunha uma tributação pesadíssima. E ele impunha administradores. Todos nós sabemos que Herodes era um administrador romano. E ele não tinha brincadeira. Eles colocavam o administrador romano tomando conta. Então era uma submissão. Agora, da mesma forma que o grego impôs a poesia e a filosofia, o romano impôs o direito. O direito romano era fundamental e básico. As ordenações tinham que ser seguidas por todo mundo. E aí a gente pode dizer que Roma criou o direito moderno. Todo o direito do Ocidente barra no direito romano e depois no Código Napoleônico, que dele deriva também, mas que foi o direito. As ordenações portuguesas também derivam do direito romano. Então é um tipo de dominação. Eu estou falando das dominações
que transcende o próprio período da dominação. Porque, evidentemente, no período da dominação, você toma conta de tudo, tudo se submete. Mas há coisas da dominação que ficam e outras não. Eu acho que o direito romano ficou. E ficou de tal ordem que quando veio a Idade Média, a gente pensa, não, quem fez a Idade Média foram os bárbaros que... Não foi. Roma decaiu por conta própria, segundo o Gibson. E é espantoso quando ele se pergunta por que Roma decaiu, quando Roma tinha esse direito romano, tinha tudo isso tão forte. Roma decaiu por duas coisas. Primeiro, cobrava imposto demais para a sua classe média, as famílias dos militares e tudo isso. E depois, Roma descuidou da educação dos filhos dessa classe. E no momento que Roma começou a fechar as bibliotecas, começou a cobrar imposto demais e a piorar o ensino público, Roma dançou.